Olá, meus amigos e minhas amigas, mais um dia, mais um passo. O evangelho de hoje é Mateus 5, de 43 a 48. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Meus amigos e minhas amigas, o que Jesus nos pede nesse texto é ver as raias do absurdo, né? Parece completamente maluco, completamente, até dá para dizer que antinatural. O mais comum é a gente imaginar que, sim, se alguém me fez mal, né, se alguém constantemente me ataca, né, me agride, que eu tenho direito, sim, de não amar essa pessoa, né? Eu tenho até direito de odiar essa pessoa, porque, afinal de contas, ela não me traz nada de bom, pelo contrário, né? Ela busca me derrubar sempre, ela busca me machucar, me maltratar. Só que o discurso de Jesus é completamente ao contrário disso, e por isso que eu digo que é quase que antinatural, porque nosso primeiro sentimento, quando se vê agredido, é justamente o de revidar, né? E de empurrar rancores vida fora, né? Carregar pesos vida fora. E por quantas bobagens, né? E de quantas bobagens, na verdade, a gente vai carregando ao longo da vida, assim, né? Arrastando um fardo muito maior do que deveria, né? Um fardo que, na verdade, Jesus já carregou para nós, né? Mas é isso, esse texto parece completamente estranho à nossa natureza. E, de fato, ele é um pouco, né? Ele é um pouco estranho à nossa natureza. Ele é justamente um chamado, sim, sobrenatural, né? E Jesus vai dizer lá no final desse texto mesmo, né? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Não basta ser bom, né? É preciso ser santo, é preciso buscar a perfeição. É isso que Jesus diz nesse texto. E é tão complicado, tão difícil, tão duro conseguir fazer isso. Por tão pouco a gente sai do prumo, né? Às vezes é um amigo que a gente vê que não era tão amigo, né? Ou mesmo no ambiente de trabalho, né? Que é muito delicado, muito complicado. Eu hoje trabalho na política. E muitas vezes a lógica da política é a lógica de que só vence aquele que esmaga o outro, né? Uma lógica doentia, uma lógica que não tem nada a ver com aquilo que a política deveria ser mesmo, né? Que é a luta pelo bem comum. Graças a Deus, o ambiente mais restrito nosso é um ambiente que busca levar esse bem comum, não busca a aniquilação do outro, né? E parece que esse texto é feito também para esses dias nossos de tanta polarização política idiota também, né? Que às vezes a verdade está escondida distante de qualquer um dos lados que mais brigam, assim. É dificílimo cumprir isso que Jesus pede nesse texto de Mateus, né? Que ainda é também o Sermão da Montanha. Dificílimo cumprir. Mas daria para relembrar alguns exemplos históricos, concretos, né? Desse Deus também nosso que é histórico, que é concreto, de algumas pessoas que cumpriram esse mandamento, digamos assim. Não é explicitamente um mandamento, mas é um chamado à perfeição, né? E é um chamado ao amor, caridade mesmo, né? Um amor que não espera nada do outro. Daria para lembrar aqui do Papa João Paulo II, né? Hoje São João Paulo II, que sofreu um atentado, se não me engano, em 81, né? Acho que foi em 81,
sofreu um atentado, um turco, né, deu 2 tiros no Papa, acertou 2 tiros no Papa. O Papa, claro, né, muito machucado, ferido, né, na carne mesmo, sofreu, né, ficou à beira da morte, mas assim que pode voltar a rotina de trabalho, né, a rotina de oração mais específica com o povo, assim, num dos primeiros ângelos que ele faz, né, em Roma, ele já reza pelo seu agressor, né, e diz já para todos na Praça de São Pedro que tinha perdoado sinceramente o agressor. É um exemplo, né, de amai vossos inimigos. Tanto exemplo que ele também depois vai à prisão, né, numa foto que fica clássica, ele e o turco Ali Aka, né, conversando, em que o Papa João Paulo II o perdoa, né, verdadeiramente, porque essa é a face de Deus. A face de Deus não é a face do ódio, não é a face da intolerância, não é a face do desamor, é a face do amor, né, é a face dessa caridade, dessa misericórdia. Nós somos amados por Deus por pura graça, não por nossos méritos. Esse é o nosso chamado, amar também de graça, né? Amar o outro não porque eu enxergo no outro méritos para ser amado, mas porque eu enxergo uma dignidade inata que foi dada por Deus, né? Que cada vida humana importa, sim, da concepção até o final. Da concepção até o final. Nós somos chamados a imitar Cristo, por mais difícil que seja. Vamos ser sempre amparados pela graça. Sempre amparados pela graça. Já fica como dica de livro, eu vou ler um trechinho muito breve dos 4 Amores, do C.S. Lewis, um autor que a gente conhece muito pelas Crônicas de Nárnia, mas que tem uma obra vasta, assim, e ele fala sobre o modo como a gente deve imitar Cristo, né? Um pouquinho sobre esse modo, retoma também um autor mais antigo, mas fala desse modo, assim, acho que é importante a gente ter isso em mente, né, sempre, para não ficar também com uma ideia de que dá para pegar só apenas uma parte de Jesus Cristo para imitar, né? Ou para amar muitas vezes. Leio aqui então. Como um autor, como um melhor escritor do que eu já disse, nossa imitação de Deus nesta vida, ou seja, nossa imitação deliberada, que é distinta de nossa semelhança que Deus imprimiu sobre nossas naturezas e nossos estados, deve ser uma imitação do Deus encarnado. Nosso modelo é o Jesus não apenas do Calvário, mas da carpintaria, das estradas, das multidões, das demandas estridentes e das oposições ásperas, da falta de toda tranquilidade e privacidade e das interrupções constantes.